Olá, tudo bom? Eu sou Rodrigo Zofka, muito obrigado pela sua atenção e vamos falar agora sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Sport 1, Botafogo 2, mais uma derrota do Sport na primeira divisão do futebol nacional. Segunda derrota seguida para um clube carioca. Mas antes disso, vamos fazer aquele velho merchan. Se inscreva no canal, deixe o seu like no final do vídeo caso você goste da análise. E se você quiser também me siga no Twitter e no Instagram, @RodrigoZofka. Dito isso, vamos nessa falar da derrota rubro-negra. O técnico Jair Ventura teve problemas para montar o Sport para o jogo de hoje. O Maidana e também o Sander não puderam atuar com a camisa do Sport. Um problema na barriga e o outro com um problema no calcanhar. Então foram as baixas do Leão da Ilha. E para o começo do jogo, o técnico rubro-negro também não escalou o Mugni, o argentino que vem fazendo aquela recomposição do lado esquerdo, ajudando o Sander, ajudando o Juba, ficou de fora. O Sport foi montado no 4-2-3-1, Luan Poli, Patrick, Adrielson do lado direito da zaga, já que o Chico foi o zagueiro do lado esquerdo, Luciano Juba, Marcão, Ricardinho, de um lado Bárcia, do outro Marquinhos, Thiago Neves e Hernani Brocador. Esse foi o Sport que enfrentou o Botafogo no começo do jogo. Sport então sem três peças que vinham costumeiramente atuando como titulares no Leão da Ilha. E o Sport não fez um bom jogo. O Sport Clube do Recife viu o Botafogo tomando a iniciativa do jogo logo aos 10 minutos. Bola vinda da esquerda para o meio da zaga. Luan Poli na cabeçada do ataque botafoguense fez uma belíssima defesa, mostrando que o jogo teria uma tônica diferente do que a gente vinha vendo das equipes que vinham jogar na Ilha do Retiro. O Sport então sofreu contra esse Botafogo, que tem uma proposta de jogo muito parecida com a do Sport, que é de dar a bola às vezes para o adversário e propor o jogo de maneira eficiente. Pelo menos o Sport jogou hoje contra uma equipe que parecia o Sport em jogos anteriores, em jogos contra a Fluminense, em jogos contra a Corinthians, em jogos contra a equipe do Goiás também. Então foi assim a pedida do jogo. O Sport tentava sair pela esquerda, pela direita, às vezes usando o Juba do lado esquerdo, o Patrick do lado direito, mas quem chegava realmente com perigo era o Botafogo. E aos 28 minutos, numa saída errada do goleiro Luan Poli, culpa do gol do Luan Poli, verdade seja dita, o japonês Honda, fez 1-0 para a equipe da Estrela Solitária. E o time do Sport sentiu que não estava bem no jogo, sentiu que o Botafogo estava ligado, porque assim, a gente pode dizer que o goleiro Luan Poli foi o culpado do gol do Botafogo. Lógico, ele deu passe no pé do Honda, mas o Botafogo também subiu a marcação para pressionar o sistema defensivo do Sport. O goleiro rubro-negro não se ligou, a zaga também não se ligou, e aí então 1-0 de maneira justa, porque o Botafogo era mais eficiente. Aos 45 minutos, numa belíssima jogada também do ataque do Botafogo, um passe que quebrou a defesa, o Botafogo fez o segundo gol lá com o Caio. O Botafogo então dono do primeiro tempo, dono das ações, teve um poderio ofensivo objetivo, fez o 2-0. O Sport que tinha o Luciano Juba na primeira etapa sendo agudo, tinha o Thiago Neves procurando o jogo, agora não tinha Marquinhos, não tinha o Bárcia, o Brocador mais uma vez recompondo, pressionando o sistema defensivo, mas bola no pé que era bom, nada. O Patrick também não estava inspirado, então tudo isso credenciou o Sport a sair do primeiro tempo perdendo por 2-0. Muita gente está condenando o Chico. Gente, o Chico não teve culpa nenhuma no gol. E assim, a gente precisa lembrar que a gente vê o Sport de uma maneira diferente. O Sport não é uma equipe que vai brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro. O Sport é uma equipe que, antes da bola rolar, era credenciada para brigar pelo Z4, contra o Z4. Então, é bom a gente observar que o Sport tem peças que têm deficiências defensivas, deficiências ofensivas, e isso tudo prejudica o planejamento tático, prejudica inúmeras situações. Mas é bom também a gente observar que a equipe do Sport Clube do Recife não pode deixar de ser competitiva, porque com Jair Ventura o Sport conseguiu ser competitivo e não foi no jogo contra o Botafogo na primeira etapa. No segundo tempo, aí o Sport tentou sair e foi também beneficiado no sentido real da palavra pela expulsão justa do Rafael Foster, jogador do Botafogo. Foi expulso, entrada pesada em cima do Leandro Bárcia, e a partir daí o Sport tomou as ações,
criou mais no sentido de quê? De levar o seu ataque para próximo da área do Botafogo. Porque assim, o Sport chutou 17 bolas, agora só 3 em gol. Então a gente mostra o baixo percentual de finalização do Sport, praticamente um sexto só de finalizações coerentes do Sport contra a equipe carioca. Então isso pesa. O 2-0 saiu do placar só aos 10 minutos, numa belíssima jogada do Luciano Juba que achou a cabeça do Thiago Neves. O Sport então foi para cima, pressionou, fez o domínio territorial. Por isso que eu falei no começo desse vídeo que o Botafogo parecia o Sport contra Fluminense e contra Corinthians, porque no primeiro tempo o Botafogo foi para cima e no segundo tempo o Botafogo, logicamente por ter um jogador a menos, deu a bola para o Sport. Não à toa o Sport teve 2/3 de posse de bola. Então o Sport pressionou, rodou bola para lá, rodou bola para cá, rodou bola para lá, rodou bola para cá, chutou de longe, mas bola na área para chutar em cima do goleiro Diego Cavalieri ou em gol foram pouquíssimas. Nas estatísticas só 3. E eu tô aqui me forçando a lembrar uma do Thiago Neves, a cabeçada do Thiago Neves no gol do cruzamento do Juba, e eu não lembro da terceira nesse exato momento. Então o Sport provou do seu próprio veneno. O Sport que entrou com os pontas que não deram resultado, como a gente falou, e o técnico Jair Ventura teve que fazer alterações. Mas quando você olha para o banco de reservas, você não vê peças do mesmo nível que as titulares, ou peças para fazer a função que ele colocou para o titular fazer. Não existe, porque não existe ponta para suprir a qualidade do Bárcia e do Marquinhos quando eles não vão bem. Felipe, o Maxwell não tem aquela qualidade de o mesmo rendimento deles. O Rogério até entra, mas não está produzindo muito futebol. 5 substituições foram feitas pelo Sport. Saiu Brocador, saiu passando aqui para você, Brocador saiu também Bárcia, saiu Marcão, saiu muita gente, mas no final das contas, rendimento zero. Olha só, Marcão, Ricardinho, o Brocador, o Bárcia, o Marquinhos, a gente, volto a dizer aqui, eu estou olhando as substituições. O que é que fez o Rogério? Nada. O Mugni, pelo menos, foi uma dupla com o Juba. Você pega aqui as outras 2 substituições, entrou o Maxwell, entrou o Gomes, também não fizeram nada. Então a gente precisa ver que o elenco do Sport não é um elenco qualificado, é um elenco competitivo. Quando o Jair Ventura encaixa peças para jogar contra determinadas equipes, agora a gente também tem que saber o sarrafo do Sport. É inadmissível o primeiro tempo que fez contra o Botafogo. É ruim ver Patrick e Bárcia nulos, é ruim ver Marquinhos também sem tanta eficiência, e acaba tendo o que aconteceu. Derrota justa, vitória merecidíssima do Botafogo, e o Sport precisa também criar situações, desenvolver um jogo, uma filosofia para quebrar equipes iguais ao Sport Clube do Recife. Porque o Sport não vai competir de igual para igual com o Flamengo, com o Atlético, com o Palmeiras, com o Internacional. Agora, contra Botafogo, Vasco, Fluminense, Goiás, Atlético Mineiro, Bragantino, o Sport tem que saber vencer essas equipes. Porque, por exemplo, era melhor vencer hoje e perder quarta do que perder hoje e vencer quarta-feira o Internacional. Porque a briga do Sport ainda é contra a zona do rebaixamento. Então, um jogo fraco do Sport no primeiro tempo, um jogo que o Sport se atirou na segunda etapa porque era necessário, estava perdendo por 2-0, o adversário tinha um jogador a menos, e era a obrigação do Leão da Ilha ir para cima. Fazendo uma análise peça por peça, Luan Poli fez uma belíssima defesa logo no começo do jogo, entregou o primeiro gol, sofreu o segundo gol e depois disso mais nada. Porque depois do segundo gol o Botafogo recuou, o Rafael Foster foi expulso e pouco chegou na área do Sport a equipe do Botafogo. Patrick apagado, Adrielson e Chico fizeram, ao meu ver, uma boa partida. O Adrielson até, para mim, foi o melhor do sistema defensivo. O Juba, de maneira ofensiva, foi a peça mais lúcida da equipe, ao lado do Thiago Neves. Marcão e Ricardinho, para mim, não comprometeram. Agora, não é não comprometer que a gente fala que a defesa do Sport não estava encaixada. Precisava encaixar mais um pouquinho, porque o Sport tomou pressão nos primeiros 10 minutos do jogo. O Sport tomou pressão no meio do primeiro tempo. O Sport tomou um gol que o passe do ataque do Botafogo quebrou a linha de defesa rubro-negra. Então,
tudo isso precisa deixar o Sport mais ligado. E sim, entendo. Tava assim, duas peças do entrosamento do sistema defensivo, que eram justamente Maidana e o Sander. Então, até aí, essa análise do sistema defensivo. No ataque, Bárcia muito mal, Marquinhos poderia ter rendido mais, Thiago Neves fez o gol e no primeiro tempo foi a peça mais lúcida do ataque ao lado do Juba. Na segunda etapa, o ritmo foi igual e o Brocador, mais uma vez, sem ter uma bola para ele chutar em gol. Teve duas cabeçadas no segundo tempo, uma que passou muito perto, poderia ter sido um gol rubro-negro, o gol de empate, e uma um pouco antes dessa finalização, que ele se atrapalhou com a bola. Pelo menos teve duas bolas, agora não aproveitou. Lamentável então para o Hernani Brocador. Entraram Rogério, Bruninho, Gomes, Mugni e Maxwell. De tudo isso, só quem rendeu um pouquinho foi o Mugni. E um pouquinho. Então a gente volta a salientar que o banco do Sport precisa ser qualificado, ou melhor, o time titular precisa ser qualificado para as peças do time titular irem para o banco e quem sabe fazer alguma coisa. Tem jogadores na Série A do Campeonato Brasileiro que não deveriam vestir a camisa do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. Para falar só rapidamente aqui sobre o Rodrigo D'Alonso, o árbitro do jogo, teve um pênalti que até a comentarista Nadine do Sport TV disse que marcaria o pênalti devido a bola batendo na mão, o braço sendo esticado do defensor do Botafogo. E sendo bem sincero, gente, um lance muito polêmico, porque eu vi o primeiro movimento, a ação do atleta do Botafogo, sendo uma ação extremamente voluntária, de proteger o corpo sem esticar muito o braço. Mas o árbitro também interpretou que ele estava com os braços colados, a Nadine interpretou diferente, então para mim é um lance muito polêmico. O VAR chamou o árbitro para reavaliar o lance, então eu prefiro dizer que o lance foi extremamente polêmico do que julgar o árbitro ou a comentarista de arbitragem. Então fica para mim esse asterisco como um lance extremamente polêmico do jogo na Ilha do Retiro. Eu espero que o Sport melhore, espero que o técnico Jair Ventura monte uma equipe competitiva para o jogo contra a equipe do Internacional, porque o Sport de hoje não foi competitivo. Para mim, Jair Ventura errou ao começar com Bárcia e com Marquinhos, mesmo o Sport sendo mais ofensivo, pelo menos nas peças, o Sport não fez um bom jogo contra o Botafogo. E as substituições também não renderam o esperado. Repetindo, o Sport teve 2/3 da posse de bola, mas não soube o que fazer com ela. O Sport finalizou 17 vezes e só 3 em gol. É o que a gente fala. Precisa ter a qualidade para colocar a bola no fundo das redes. Melhor em campo, Thiago Neves ao lado de Adrielson, e o destaque do pódio também para o Luciano Juba. Sport agora enfrenta o Internacional na próxima quarta-feira. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha passado para você o que eu tenha visto da melhor maneira para você entender esse Sport 1, Botafogo 2. Gol do Leão da Ilha, vindo de um cruzamento do Juba na cabeça do Thiago Neves, e que o Sport seja, mais uma vez repetindo, mais competitivo. Gente, até a próxima. Repetindo, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixa seu like, me siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @RodrigoZofka. Tchau, tchau, gente!